Muito bem, meus amigos da política, estamos começando mais um podcast. E para mim é uma alegria muito grande hoje receber e falar de um assunto que está super em pauta na imprensa brasileira, com todas essas invasões do MST e com tudo isso, todas as declarações, né, do atual presidente sobre o agronegócio. Nós vamos falar da relação do agronegócio com a política nesse episódio. Mas antes disso, eu queria desmistificar aqui duas mentiras que te contaram e você acreditou na política. A primeira mentira delas é que os bons não entram na política, que só entram os ruins. Então deixa eu te falar uma coisa, eles te enganaram, sabe por quê? Porque quanto mais se acredita que só tem gente ruim na política, mais os bons se afastam e os ruins entram. E aí, isso vai virando uma verdade absoluta, mesmo não sendo. E tem uma outra mentira que é decorrente dessa, que eles falam que vamos imaginar que você acreditou que isso é mentira. E aí você decidiu entrar na política. Não, sou bom, vou entrar na política, não acredito nessa baboseira que na política só tem gente ruim. A hora que você entra, eles te contam outra mentira para poder te ludibriar e deixar eles fazerem os esquemas deles lá. Eles falam para você o seguinte: ou você entra no sistema, ou você não consegue fazer nada, você não consegue fazer política. Outra balela. Porque o sistema não é imutável. Existe jeito de mudar o sistema, mas quem é que pode mudar o sistema? Os políticos. E se eles fazem os políticos acreditarem que o sistema é imutável, quem é que vai mudar? Ninguém. E aí continua tudo do jeito que tá, com as mesmas pessoas ruins de sempre, os bons cada vez mais longe da política, os ruins cada vez mais fazendo carreira na política, tendo cargo de importância, de relevância na política, enquanto isso o povo continua sofrendo, porque você está sendo covarde e está acreditando numa historinha que te contaram que bom não entra na política, só ruim entra na política. Então, não acredita nessas historinhas desse povo ruim que tenta convencer você que não é bom entrar na política. Então, quer entrar na política, mas não sabe nada, não conhece nada, precisa de ajuda, procura ajuda. Nós estamos aqui para ajudar e tem um monte de gente disposta a ajudar você que é bom e quer entrar para política. Mas para de acreditar nessa historinha que na política não tem gente boa, só tem gente ruim. Só tá assim, hoje só tem mais gente ruim do que gente boa, porque os bons estão se afastando cada vez mais. Então, para de acreditar nessa historinha. Você que é bom, quer entrar para política e precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Agora sim, eu quero apresentar para vocês um convidado que para mim é muito especial, porque é um grande amigo meu e é uma pessoa que por quem eu nutro bastante admiração. E hoje nós vamos falar com o querido Emílio Cury. Emílio Cury já foi vereador, ele é empreendedor, né, do setor de agronegócio e do comércio também, e ele é membro da Ascovale, é isso? Assovale. Asovale, né, que é a Associação de Produtores Rurais da região do Vale do Rio Pardo. Emílio, seja muito bem-vindo. Um prazer imenso falar com você aqui no podcast estratégico. Não, muito obrigado, Paulo. Já acompanho o seu podcast, muito bom. E é uma honra para mim estar aqui, participando aqui com você, desse bate-papo aqui que a gente vai ter aí. Muito bom, muito obrigado. Muito bom. Eu queria começar, Emílio, falando de um assunto que, para mim, eu acho que ele é de extrema relevância, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que a política ela influencia diretamente na nossa sociedade, no nosso sistema de governo. Então, as decisões que vêm lá do presidente, que vêm dos deputados, do prefeito, dos vereadores, elas influenciam na vida do povo aqui embaixo. É, talvez a gente esteja vivendo um momento onde o grupo político que ganhou e assumiu a presidência da República tem uma visão de eliminar os grandes latifundiários, vou dizer assim, para fazer uma distribuição de terras de maneira forçada. Como é que você enxerga isso, né? Essas invasões do MST que estão acontecendo? E qual é a relação política que você vê entre o agro, que de fato no Brasil a gente tem grandes latifundiários, mas eles não são, as terras são todas produtivas, e essa questão da divisão de terras, da reforma agrária? Bem, Paulo, você sabe que a reforma agrária é um negócio que naturalmente ela acontece na Câmara, né?
Um grande latifundiário hoje vai ter um monte de filho que amanhã serão pequenos produtores e depois pequenos e assim vai, naturalmente. Só que aí vem herdada de um direito da propriedade, porque o direito da propriedade privada é um artigo, cláusula pétrea na Constituição, e é uma base da democracia. A partir do momento que nós não temos mais propriedade privada, a gente vai perder um dos pilares da democracia. E esse governo atual é uma coisa que ele quer, é perder o pilar da democracia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Como produtor, ou como empresário, ou como qualquer outra pessoa, se você não tem uma estabilidade, você não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Se eu não tiver o direito de propriedade, como é que eu vou trabalhar? Porque a terra não é um comércio que você compra e vende. A terra, você coloca o dinheiro lá, o ciclo é diferente de um ciclo anual, e aí ela vai te remunerando através do tempo. Por exemplo, na safra de cana, você quando você planta a cana, você vai ter recuperação do dinheiro ou no terceiro ou no quarto ciclo, terceiro ou quarto ano. Você não vai ter, eu pus R$ 1.000 na terra para plantar cana, no ano seguinte eu vou ter um lucro de R$ 2.000 e recuperei. Eu tive. Não, não é assim. Hum, Ela vai devolvendo devagar, entendeu? uhum, Então, o ciclo é mais comprido. E se eu não tenho uma segurança jurídica, que amanhã essa terra é minha, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou plantar? Porque, assim, além do risco que a gente está correndo hoje jurídico, eu tenho risco climático, entendeu? Imagina se uhum. não chover, eu não produzo, entendeu? Se cair uma chuva de granizo, se gear, tem todos esses riscos. O agricultor, o empreendedor do agro, ele é um cara que assume muito risco. E só que ele está mostrando nesse país que ele faz a diferença. Hoje a gente já tem um PIB maior da Argentina só do agronegócio. Nós estamos sustentando. Na pandemia, o agro não parou. Então, um ataque em cima do agro de qualquer governo é um ataque à soberania do país e é um ataque principalmente aos mais pobres. Porque quem paga quando você não produz é o pobre, Paulo. Porque assim, o mercado, ele funciona com oferta e demanda. Se eu começo a prejudicar o agronegócio, eu vou prejudicando a produção de alimento. Então vai se produzindo menos alimento, vai tendo menos alimento na prateleira. O que que acontece com o preço? Ele sobe naturalmente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E eu entendo um pouco de reintegração de posse. Nós temos uma propriedade da família que nós já fizemos 26 reintegrações de posse aqui perto de Ribeirão Preto. A gente sabe como é que é isso. E os danos que trazem para a terra, pro produtor e a insegurança jurídica. E assim, uma fazenda, ela vai se tornando produtiva. Não é com você chega, comprei a fazenda e comecei a produzir, ela já está não, com o tempo, quanto mais você vai tratando, quanto mais você vai, tratando a terra, plantando, adubando, cuidando da terra, cada ano mais ela vai dando maior retorno. Por exemplo, hoje nós estamos batendo recorde na produção de soja no Brasil. "Ah, isso aí é sorte", não é sorte. Cada vez mais o produtor está aplicando a tecnologia correta, usando menos, produto agrotóxico, essas coisas, e trabalhando melhor a terra. Essa terra está cada vez dando mais retorno. Tanto que a gente cresce em volume de grão e não cresce em área de produção. Então nós estamos crescendo produtividade. O que que é isso? Isso é o homem do campo. É trabalhando do jeito certo, trabalhando como tem que se trabalhar e trazendo para nós, brasileiros, para a nação, divisas, ou seja, dólares, com a exportação desse produto, trazendo um equilíbrio na balança comercial e tornando a vida do brasileiro melhor. Você falou que na fazenda da sua família vocês já fizeram 26 reintegrações de posse, é isso? Como é que foi esses casos aí? Você acredita, Paulo? Aqui é beirando a rodovia aqui perto de Serrana. Tem um acampamento do lado da fazenda e esses sem terras, eles ficam na reserva
da fazenda desapropriada, que é vizinha. Uhum. Então, eles estão num lugar que era para ser reserva florestal, estão desmatando, estão num lugar que era tal, e vira e mexe, eles vão e invadem a fazenda lá, já fizeram algumas vezes. Agora, no governo passado não tivemos problema nenhum, entendeu? Uhum. E a gente espera que nesse governo também, principalmente a gente acredita que o nosso governador aí eleito de São Paulo, que já se colocou à disposição. A gente teve um vídeo também esses dias do nosso governador de Minas Gerais, que também falou que cerca é para ser respeitada, e isso é básico. A gente acredita Uhum. que nós não vamos ter problema, porque a fazenda é produtiva e ela gera divisas pro país aí, pro estado. Então, não tem por que ser invadida. Então, assim, essa falácia que eles invadem terra improdutiva é mentira. Porque no estado de São Paulo não tem terra improdutiva. Se tem lá, está produzindo, porque a terra, o valor dela é muito alto. Ela precisa remunerar o capital de estar lá. Se ela não está remunerando, o fazendeiro vai vender essa terra para ter essa remuneração de volta. Então, tudo isso é um movimento político em prol de algum ato do governo. Esse governo, ele é muito esperto. Então, quando ele começa essa invasão de terra, não é para terra. O coitado do cidadão que está indo fazer essa invasão, ele está sendo manipulado, ele está sendo usado, e ele não sabe disso. Para quê? Para desviar a atenção para um problema que está acontecendo no campo, para não mostrar um grande problema que está acontecendo no governo federal. É essa a verdade. Porque não tem motivo para invadir terra nesses locais que estão sendo invadidos. Uma fazenda, igual tivemos há algumas semanas atrás, da Suzano, uma empresa de papel e celulose, que é completamente produtiva, com ação na bolsa, uma das maiores exportadoras do Brasil, ser invadida falando que é improdutiva. Ah, não, mas é monocultura. Como monocultura? Então, então, se o cara planta só tomate, vamos invadir a fazenda de tomate. O cara só planta arroz, vamos invadir a fazenda de arroz. Sabe, uns argumentos sem pé nem cabeça, para desviar a atenção da população na realidade que está acontecendo. Que esse governo, Paulo, ele está trabalhando para tornar a vida do cidadão um caos. As medidas são sendo tomadas aí completamente fora, sem pé nem cabeça. Você vê, cada vez mais a economia está demonstrando. A Bolsa caiu de 130 mil pontos, está em 100 mil pontos, 103 mil pontos. Você acha? O que é o mercado financeiro? Ele antecipa o que vai acontecer lá para frente. Então, ele já antecipou que nós vamos ter uma queda violenta da produção no Brasil, do PIB, do valor das empresas, entendeu? Por quê? Por causa desse desgoverno. Ele está fazendo a coisa mais simples. Ele está gastando mais do que arrecada. Você acha, Emílio, que o agricultor hoje, e até o trabalhador que trabalha no agro, no ramo do agro, você acha que ele, a gente percebeu que houve uma grande mobilização do agronegócio na campanha do Bolsonaro. E, assim, agora, quando o Lula assumiu, até pouco antes de assumir, ele falou muito mal do agro, né? Também. E eu queria saber o seguinte: você acha que os empreendedores do agronegócio, os trabalhadores do agronegócio, hoje, entenderam a importância de participar ativamente da política, de participar ativamente de uma eleição? O Paulo, é muito feliz essa pergunta sua. Eu acho que agora o Brasil está criando uma maturidade política, o brasileiro como um todo. Porque antes a gente só tinha maturidade no futebol. Eu tenho até um caso que eu quero contar, Uhum. se for possível. Claro. Tem uns empresários mais velhos, da idade do meu pai lá, que eles, na década de 90, 80, não sei direito certinho, eles estavam em Miami conversando com alguns empresários cubanos. E aí teve uma hora na conversa que os empresários cubanos perguntaram para os empresários brasileiros: vocês fazem política, cuidam da política e tal? Vocês olham a política? Os empresários brasileiros falaram: não, nós não temos tempo para isso, nós só temos tempo de produzir, de trabalhar.
Aí os empresários cubanos viraram e falaram assim: "Você acredita que nós éramos assim também? A gente só cuidava de trabalhar e produzir? Hoje a gente só fala de política". Olha o que pode levar essa ausência nossa da política. Então, que deixa muito claro para mim que a gente tem que trabalhar, tem que produzir, mas tem que cuidar da política também. Não dá para deixar solto. E eu acho que hoje a consequência de nós termos, vamos falar assim, um sistema que não olha para o lado do empresário, de quem produz, de quem puxa a carroça, de quem paga os impostos, que quem sustenta esse país, largou a mão, olha o que aconteceu. Tudo que a gente está vivendo hoje é consequência. E a gente teve um governo passado aí, em 4 anos, com pessoas técnicas nos ministérios e pessoas de boa índole, e a gente viu a diferença que faz isso aí num país. E na vida do povo lá embaixo, né, porque você tem hoje exemplos muito claros como, Venezuela, Argentina, que sobretaxaram produtos, que fixaram preços de produtos, né, de alimentos vindo do agro, com a desculpa de favorecer o pobre, na verdade eles estavam, tendo um efeito contrário, porque aí o produtor para de produzir, né. Como é que funciona essa questão da sobretaxa, né, ou da taxação de produtos alimentícios, né, que vêm do campo? Não, toda taxa acima, você gera um desincentivo, porque você tirou uma parte da receita da produção e transferiu isso para impostos, entendeu? E aí esses impostos vão sustentar a máquina aí governamental, que muitas vezes é ineficiente. Tem que ter um governo? Sim, não sou contra governo, não sou aqui um anarquista. Eu acho que tem que ter governo, mas quanto menor, melhor. Por quê? Porque o governo, naturalmente, ele vai, conduzindo as coisas para burocratizar e tornar o sistema, mais engessado. Então, Uhum. assim, a gente tem um caso de aumento de impostos, a gente teve há poucos, um ano atrás ou meses, eu não sei, na Argentina, que o governo populista lá, que é um governo populista mais à esquerda, ele resolveu taxar a exportação de carne. Então, foi lá na exportação de carne, taxou, falando assim: ó, se a gente taxa a carne, o que que vai acontecer? Vai começar a sobrar mais carne no mercado interno, então, consequentemente, o preço da carne vai cair, então vai dar para todo argentino comer picanha. Na teoria, maravilhoso, e para resolver o problema, uma teoria simplista, Uhum. completamente simples. O que que aconteceu? O contrário. Quando você desincentivou o produtor a exportar carne, que tinha um mercado, o preço internacional da carne, o produtor, no primeiro momento, você teve realmente um aumento de carne no mercado argentino e proporcionou, no primeiro momento, uma queda, mas isso foi muito rápido, porque no segundo momento se desincentivou o produtor argentino a produzir carne, porque a remuneração da atividade já não remunerava mais o capital e até levava prejuízo. Então ele parou de produzir carne. O que que aconteceu agora? Hoje, o consumo de carne argentina está o mesmo de 100 anos atrás. Eles regrediram 100 anos do consumo de carne, porque não tem carne, entendeu? Uhum. E o preço da carne subiu a estratosfera. Então, é isso que acontece. E nós estamos vivendo, Paulo, um perigo muito grande aqui nesse país, porque o setor do agro é um setor independente do governo. Teoricamente, diferente de um setor petroquímico ou qualquer outro setor, que o governo, com uma canetada, vai lá e acaba com o mercado do cara, no governo agro ele não consegue, com uma canetada, acabar, proibir. O que ele pode fazer é começar a taxar produtos do agro, o que nós já estamos vendo em alguns governos. Por exemplo, o governo de Goiás deu um estelionato eleitoral, o Caiado, que eu nunca vi na vida. O setor apoiou ele, a primeira medida que ele fez antes de virar o ano foi aumentar o imposto do agronegócio. Com esses produtores que vão pagar só de imposto a mais quase 3 milhões de reais por causa dessa canetada. Que isso acontece? Primeiro momento aumenta a arrecadação, mas vai desincentivando a produção.
O governo não pode, a população e o governo tem que ficar muito atento, porque assim, a gente não está produzindo para o mercado interno. Nosso concorrente não é o nosso vizinho. O nosso concorrente não é a fazenda do lado, não é nosso estado, o nosso concorrente é o mundo. Enquanto a Europa ou outros países subsidiam a produção local para impedir que o nosso produto chegue lá. É isso que a gente tem que ficar atento. Quanto mais custo a gente pôr mais aqui dentro, mais a gente vai prejudicar a população em geral, e principalmente os mais pobres. Por Porque quem tem recurso sabe se defender. Emílio, e tem uma outra narrativa também, né, que é colocada e que é imposta e que eu acho que é bacana a gente tentar esclarecer aqui para entender melhor as todas as visões políticas, porque foi uma narrativa que foi muito usada na campanha eleitoral, agora nessa última de 2022, de que o agronegócio ele usa muito veneno, muita coisa que prejudica a saúde da população. E aí você acaba tendo que entregar a terra para os trabalhadores do movimento sem terra, né, para que eles possam produzir sem o uso de agrotóxicos. Como é a visão do agronegócio hoje sobre o uso do agrotóxico? E existe, você acha, na sua visão, um exagero de fato no uso de agrotóxico hoje na produção de alimento no Brasil? É outra falácia, Paulo, porque assim, vamos falar o pesticida que eles falam, tal. O país que mais usa proporcionalmente é o Japão. E você vai lá olhar, a longevidade da população japonesa é a maior do mundo. Então é Uhum. uma falácia, né. E por que que o Japão usa tanto? Porque lá ele tem problema de expansão territorial, ele não tem terra. E ele não pode errar a safra. Se ele errar a safra, a população passa fome. Então ele usa, Uhum. entendeu? E você vai ver que a população tem uma vida longa. Então é uma falácia, entendeu? Uhum. E ninguém, outra coisa, alguém vai querer vender um alimento com veneno para matar seu consumidor? Hum. Entendeu? É tipo assim, não fecha essas falácias. Então, esse Uhum. negócio do pesticida tem que ficar muito atento. Isso Uhum. é uma estratégia que eles querem falar que o produtor fazem mal à população, que o alimento faz mal à população. Não é, não acontece. Os níveis usados aqui, eles falam que a gente é o país mais que usa, pesticidas do mundo. Isso é verdade, porque a gente é o maior territorial em expansão agrícola. Nós sustentamos mais de 1 bilhão de pessoas com a nossa comida. A gente usa mais, mas proporcionalmente é menos, entendeu? Então, e você vai pegar lá nos índices, não é os alimentos não vêm contaminados, você não está comendo veneno, você está comendo alimento mesmo. Uhum. Então, essa é uma falácia que a gente precisa desmascarar e deixar muito claro isso. A gente precisa desmascarar. Esse governo atual está tirando alguns avanços que foram feitos para liberar mais rapidamente novas moléculas que trazem menos prejuízo ainda à saúde, entendeu? Entendi. Com a tecnologia, a gente vai descobrindo novas moléculas. E outra coisa também, Paulo, o desenvolvimento hoje da agricultura sustentável, com biotecnologia, está tirando cada vez mais. O próprio sistema está se equilibrando. Então a gente precisa ficar muito atento. O agricultor é um batalhador, é um trabalhador, ele quer o bem. E ele vai buscar todas as coisas para fazer o melhor e produzir o melhor a um menor custo para a população. Essa inclusive, Emílio, foi uma briga, né, que aconteceu muito, com muita frequência e com muitos grupos nessa eleição de 2022. 2022, a eleição, todo mundo imaginava antes que ela fosse polarizar mesmo, entre Bolsonaro e Lula, né, e acabou que terminou assim mesmo, uma eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula. E a gente não teve margem, né, para uma terceira via, vou dizer assim, ou para um candidato outsider, né. E como é que você enxergou a
derrota da direita, né, nessa eleição de 2022, qual você acha que foi o motivo? Por que que você acha que primeiro, por que que você acha que a eleição se polarizou? E depois, por que que você acha que a direita não conseguiu se reeleger? Por que que o Bolsonaro não conseguiu se reeleger? Não, primeiro, Paulo, é o seguinte, eu acho que a direita foi a grande vencedora da eleição. Se a gente pegar lá no Senado, no Congresso, ela saiu mais fortalecida. Ela saiu mais fortalecida e isso mostrou em todos os cenários aí. Agora, a eleição a presidente realmente perdeu, porque houve vários, vamos dizer assim, vários. É perigoso falar, né, hoje. Hum, Com o STF desse jeito é perigoso falar, mas nós tivemos vários, decisões controversas. controvérsias. Por exemplo, a coisa do radiolão lá, entendeu? Você imagina Hum, quantas mil inserções de rádios, entendeu? Não foi uma eleição justa, uhum, não foi uma eleição justa. E eu acho que essa é a grande revolta da população brasileira, porque não foi justa. uhum, Eh, falar em roubo, em urna, essas coisas é impossível, porque nem os dados os caras abriram lá para poder averiguar, entendeu? Então, a gente vai ficar chovendo uhum, no molhado aqui. Mas que foi injusta, porque a gente teve um lado que teve privilegiado mais que o outro. E aí, se a gente for voltar na questão jurídica do ex-condenado presidente hoje, não podemos nem falar nada, né, Paulo? Eu é. acho que um grande perdedor dessa eleição foi a dignidade, foi a justiça e foi o descaso que nós estamos tendo nessa política hoje. Uhum. Mas eu crio uma esperança muito grande de que isso é proposital, Paulo. Porque aí é aquela coisa da fé em Deus, entendeu? Eu tenho certeza que nada, não tem um propósito aqui. Uhum. E eu vejo que realmente nós que eu sou direita, né, vou deixar bem claro isso aí, eu sou direita. Eu vejo que nós estamos nos fortalecendo, porque a ausência do governo de direita é muito grande. O Salim Matar, que foi ministro do Bolsonaro, ele conta que na década de 80 ou 90, não sei exatamente, que ele falou que os caras liberais de direita no governo não enchiam um Fusca. Hoje ele já acha que enche um ônibus. Então a gente tem um trabalho muito grande a fazer. Eu acho que a gente precisa deixar claro para a população o que é melhor para ela, que é a liberdade. Nada mais do que a liberdade. Eu acho que o maior perigo que a gente corre hoje é a restrição da liberdade. A você ser impedido de falar, de ter o poder de fala, que é através das mídias sociais, dos seus grupos de Zap. Eu acho que toda vez que você impede a fala de alguém, você está impedindo a democracia. Porque assim, Paulo, eu posso concordar com nada que você fala, mas eu tenho eu tenho direito de deixar você falar. Então eu acho que é isso aí, algum grande filósofo falou isso lá atrás, eu não me agora eu acho que essa é a base da democracia e a gente precisa trabalhar para isso, cada vez mais. Você falou desse crescimento, mesmo que devagar ainda, dos liberais, né, na política brasileira. E você foi, além de já ter sido vereador, você foi candidato a deputado estadual pelo Novo. O Novo é um partido de economia liberal, né? É muito mais, inclusive, pautado pelos assuntos econômicos do que por valores ou por princípios, enfim, de comportamento, né? Mas a gente percebeu principalmente nessa última eleição, uma derrocada do Novo, um desmanche do Novo. Um partido que tinha aí 8 deputados federais, acabou elegendo só um, que foi a Adriana, né? Não, não, são 3 agora, 3. 3. Em São Paulo só um. Em São Paulo Nós só um. tínhamos 3 e agora ficamos com apenas com a Adriana. Então de 8 caiu para 3 no Isso, Congresso. isso. E o Novo também, e muitos deputados estaduais do Novo que acabaram abandonando o partido e outros que entraram no partido e saíram candidatos acabaram perdendo a eleição. Você acha que esse liberalismo econômico, ele ainda não é a vontade da população? Ou você acha que essa não é uma
pauta de discussão que interesse a população? Paulo, em 2018, o Novo foi vencedor. Primeira eleição, nós fizemos 8 deputados federais, acho que 24 estaduais. A gente foi um governador, entendeu? Um governador de Minas. A gente foi vencedor. Era o partido do momento. E como é um projeto que está se construindo à base de princípios e valores, como ele está crescendo, o partido amadureceu e nesses 4 anos que ele teve alguns cargos lá, liderança, ele sofreu ataques, como qualquer outro partido ou negócio que se dê bem, ele vem e vai ter o lado contrário que fez. Então eu acho que assim, primeiro o Partido Novo, ele amadureceu e tomou alguns caminhos errados durante esse amadurecimento. Nós temos o fundador, que agora não faz nem mais parte do quadro do partido, está fora do partido, o Amoedo, e ele tomou uns ventos lá que completamente errôneos, entendeu? Eu não sei que bicho que picou ele, eu acho que quem pode saber melhor, eu acho que... E ele parecia querer ser o dono do partido e levou esse partido a caminhos completamente estranhos à finalidade do partido, que é tornar um país mais liberal, com aspecto mais econômico, com eficiência na administração pública e mostrando resultado, que acontece hoje no governo de Minas. Você vê o governo de Minas, o governador Zema foi reeleito no primeiro turno, entendeu? Fez um governo fantástico e agora tem muito mais para fazer com as novas maneiras de governar. O Partido Novo em Minas Gerais, ele conseguiu fazer coligações durante a eleição, então vai dar uma base na Assembleia Legislativa Mineira muito maior para o nosso governador, que eu tenho certeza que agora ele vai fazer um governo muito melhor do que ele fez no passado, porque ele vai ter esse lado. E essa eleição, como foi uma eleição de dualidade, só tinha 2 candidatos, ou Bolsonaro ou Lula, quem ficou no meio não teve erro, se ferrou, né? Vamos falar assim, Uhum. literalmente. E a gente, no Partido Novo, estava no meio. Tem pessoas muito boas no partido. É mesmo, isso eu sou prova. Você tem que olhar o seguinte, muita gente fala, não, o seu partido, o Amoedo, o não sei quem. Eu falei assim, para. Olha as pessoas que são mandatários. Então você vai olhar Van Hatten, o Gilson, a Adriana, o Poit, o Alexis. São pessoas que pegam lá os deputados mineiros, o Mitrô. São exemplares o que eles fizeram no mandato de deputado, mostrando pro sistema que dá para fazer muito mais com muito menos. E isso o sistema não gosta. Uhum. O sistema trabalhou contra para não ter essas pessoas, porque isso dificulta o trabalho. Imagina você tem o direito de ter 30 assessores e você só tem 6. E consegue trabalhar o E mandato com 6? entrega. O negócio é entrega. Você entrega com 6, com 30 o outro olha. Você não tem carro, você trabalha com carro, você não usa o carro oficial, você trabalha com... Então, esse jeito novo de fazer política funciona e mostrou aí, deixou muito claro que funciona. E o sistema não quer isso aí, porque você vai atrapalhar os velhos políticos, as pessoas que estão aí desde sempre. Desde sempre. Emílio, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também, e aproveitando que a gente tá falando da questão eleitoral ainda, né, da eleição de 2022 até, como é que foi a sua experiência, né, enquanto candidato nessa última eleição? A gente percebe que muitos, se eu não me engano, foi a primeira vez que você saiu candidato a deputado, foi isso? Não? Sim, foi a primeira vez a deputado. E muitas pessoas têm muita vontade, né, de sair candidato a deputado ou sair candidato a vereador e às vezes elas não conseguem enxergar os desafios e os obstáculos
que vem pela frente numa campanha e acaba se frustrando com a política por não saber o que vai enfrentar lá na frente. Quais foram os desafios, assim, que antes de sair candidato, você não imaginou que ia enfrentar e de repente na candidatura você falou: "Nossa, nem me preparei para esse tipo de coisa". Que você como é que foi sua eleição e que você pode passar, inclusive para pessoas que querem, né, também entrar nesse mundo da política? Ô Paulo, eu acho que é muito sábia essa pergunta. É assim, eu acho que a primeira coisa, e que eu não fiz, e que eu recomendaria alguém fazer, se você quer ir para a política, sempre tem um político lá que está precisando de ajuda. Então a primeira coisa é ir ajudar. Eu não tive essa humildade, né, eu aprendi depois, eu devia ter ido, falar: "Ó, tem algum vereador, ou algum prefeito, algum deputado, vai lá trabalhar um pouco na sua hora vaga lá, vai prestar serviço para ele, falar: 'Ó, tô à disposição, o que precisar', tal", porque aí você já vai aprendendo como que funciona. Criando laço também, né? Criando laços, mas o mais importante é aprender como é que é a política, que é diferente da iniciativa privada. Não é a mesma coisa, a política com a iniciativa privada, entendeu? Eh, por exemplo, tem alguns empresários que falam assim: "Eu não sirvo pra política, porque eu chego lá na minha empresa, eu dou uma ordem, a ordem funciona". No setor público é diferente, porque tem lá o estatutário do funcionário público que, se ele quiser, não faz nada. Que é um Uhum. absurdo, isso é um absurdo, entendeu? Mas é a política como é, e se a gente quer mudar a política, a gente vai mudar de dentro, não de fora. Não adianta ficar apontando o dedo, Tem que entendeu? entrar primeiro e Tem depois que que estiver lá entrar, dentro. ou incentivar as pessoas que estão querendo, as pessoas de bem que querem entrar, a gente precisa buscar elas. Falar: "Ó, tá aqui, vamos ajudar, vamos fazer o que dá para fazer", e pro e proporcionar a essas pessoas um ambiente para que elas possam, eh, navegar na política. Então, assim, primeira coisa, se você tiver, vontade, procura algum candidato, procura algum, vai ajudar essa pessoa, algum político, vereador, tal, vai lá ajudar ela, primeira coisa. Segunda coisa, vai participar de entidades de classe. Então, a associação comercial da sua cidade, alguma associação rural, sindicato, tal, vá lá participar, que isso já é política também. E se puder, vai fazer caridade, que isso é muito importante, porque a gente precisa quebrar aquele lado da nossa, um pouco da nossa vaidade, na nossa soberba, entendeu? Porque o que que é política? Política é você se doar ao próximo, a verdadeira política. Uhum. Porque a gente hoje não tem verdadeiro, alguns não são verdadeiros políticos. Eles estão lá só para buscar, benefício próprio. Então essas pessoas não são verdadeiros políticos. Então a gente precisa ter muito esse olhar, de que nós precisamos buscar as pessoas que querem realmente a política. Então você precisa buscar ser caridoso, trabalhar a caridade para poder servir o próximo, que essa é a função primordial da política, é servir o próximo. Emílio, como que você enxerga a partir daqui, né, nessas próximas eleições? O Novo ele tá se mudando muito, ele tá se modelando, ele tá se tornando um partido mais popular, vou dizer assim, porque era um partido até então visto, pelo menos, como um partido muito elitista, e agora ele parece que está se eh, perdendo um pouco das travas que ele tinha, né? Então, essa questão mesmo da coligação que você falou que mudou um pouco, o uso do fundo eleitoral, que talvez eh, eh, parte do fundo parece que vai ser usado pelo partido agora também. Eh, Esse tipo de destravamento do Novo, isso vai ser importante para essa eleição de 2024 para prefeito e vereador agora? Você concorda com isso, não concorda? E como é que você enxerga o futuro do Novo daqui para frente? Vamos dizer que o partido, ele nasceu em 2011, é um bebê, né. Então vamos fazer a analogia como uma criança, é Uhum. um ser humano. Então ele veio amadurecendo, veio crescendo, veio ganhando força, tal, e sei o quê, e começou a participar. A primeira eleição, 2016, disputamos 5 capitais, fizemos 4 vereadores, um em cada capital, sei o quê, de que nós participamos, uma a gente ficou de fora, agora não me lembro qual.
E depois de 2018 já veio com mais massa, mas segurando um pouco, entendeu? Esse desdobrar dele, mas veio mais forte, foi um resultado muito bom. E 2020 agora, que era para ter um desflorar, o partido foi segurando, e ele não fez poucas capitais. Ele tinha umas métricas que era 150 filiados, uns 60 mil reais em caixa para criar o diretório, toda aquela. O partido segurou. E a gente sabe, Paulo, que a base de um deputado são os vereadores. Esse é o sistema. Uhum. O Partido Novo, ele quer lutar contra o sistema, lutar por fora do sistema. Mas não acontece, Paulo, não adianta. É o que o governador Zema falou uma vez. A gente, quando a gente joga sem goleiro. A gente pode ganhar um jogo ou outro, mas nós nunca vamos ganhar um campeonato. E eu acho que agora essa eleição mostrou esse baque que teve em 2022, tem esse lado bom, porque tudo na vida tem dois lados. E esse lado bom que mostrou. Ou a gente quer ser um partido de verdade, a gente com nossos mandatários mostramos que temos capacidades, pessoas do bem que chegam lá, o processo seletivo funciona, você pode ver quem são os eleitos aí. Então, tá na hora de a gente soltar as amarras e deixar esse partido voar, para poder entregar para o país um país melhor, que essa é a função. A função do partido é eleger pessoas com o mesmo pensamento, com os mesmos princípios e valores. Deve ter divergência uma ou outra, é normal. Isso é questão da vida. Agora, Uhum. é isso que nós precisamos. E eu acredito que agora, Partido Novo, dessa nova estruturação, ele vai mostrar que é viável. Usar o fundo eleitoral agora é porque é uma questão. Quando foi criado o partido, em 2011, 2012, o fundo eleitoral não existia, né, Paulo? Era muito pequenininho, tal, e aí isso veio crescendo de uma tal maneira que não tem mais jeito, A Paulo. disputa fica desigual demais, né? Total, imagina, a gente saiu de 100 milhões e foi para 5,6 bilhões de reais. Como é que vai disputar? É, Entendeu? um não usando nada e o outro usando 2 milhões, 2,5 milhões pra fazer uma Então, campanha. Paulo, eu vivi isso na pele. Tinha cidade lá que não tinha jeito. E outra coisa, proibir o CNPJ de doar dinheiro. Uhum. E agora entra um governo que claramente olha com o olho torto para quem doa para o outro, entendeu? É um governo que, sabe, só piorou as coisas. Esse governo que tá hoje, se a gente não usar fundo eleitoral, que se doar para o Novo, empresário, se doar para o Novo, você tá ferrado, entendeu? Então, se a gente acredita no projeto e tem como fazer, a gente tem que usar as ferramentas. A gente não pode ser hipócrita, sabe? Tem uns termos aí que a gente fala tem uns termos que não dá para usar, mas a gente não pode ser o inocentão, não adianta. Senão vai ficar todo inocentão, tô limpinho, eu sou limpinho, então mas não vou mudar o país. Se a gente quer mudar, a gente tem que entrar no jogo, jogar, só que nunca traindo os nossos princípios e valores. Essa é a diferença do Partido Novo, essa é a diferença dos mandatários, essa é a diferença das pessoas que estão lá para fazer a diferença. Eu acho que a gente tem que olhar. Paulo, nós precisamos olhar. Quando a gente for votar, a gente precisa olhar isso. Eu acho que, infelizmente, a gente está criando maturidade e as pessoas estão amadurecendo, principalmente as mais pobres, estão também tomando consciência de que não é dando picanha que vai mudar a sua vida. Porque essas pessoas são manipuladas pelo sistema. Elas acreditam no conto de fada e a gente paga o preço como um todo. Emílio, um assunto que também tem bastante, tá sendo bastante falado, né? Nesses últimos dias e principalmente na, na, no mainstream, na mídia, na grande mídia, né? São algumas polêmicas envolvendo Bolsonaro, família Bolsonaro e uma discussão também gerada sobre prende Bolsonaro, não prende Bolsonaro, caça Bolsonaro, não caça Bolsonaro. Como que você enxerga hoje
E aí eu quero te perguntar como você enxerga hoje e como você vê nessa próxima eleição 2024 e para o futuro. A força do bolsonarismo, você acha que o bolsonarismo vai continuar vivo? Você acha que o Bolsonaro ainda volta a ser candidato a presidente da República? Você acha que a direita já vai ganhar novas lideranças? Ao invés de se firmar em Bolsonaro, ela vai acabar se dividindo em outras lideranças, porque a gente tem um Zema que não pode mais ser candidato a governador, e ele vai ter que ser candidato ou a presidente ou ao Senado. Você tem, se ele quiser continuar na política, claro, você tem um Tarcísio, que está ganhando muita repercussão e já começou a se colocar, não sou tão bolsonarista assim. Você tem o MBL, que também está lançando aí novas lideranças, como Danilo Gentili, enfim. Tem o próprio Sérgio Moro, que agora ele tem um mandato de 8 anos no Senado, então ele pode sair candidato a presidente daqui 4 sem perder o mandato dele. Enfim, você tem uma direita que, com essa eleição, ela cresceu muito. Você acha que ainda existe espaço para o bolsonarismo? O bolsonarismo vai continuar existindo daqui para frente? E como é que vai ser o reflexo do bolsonarismo nessa eleição de 2024? Paulo, eu vou falar um negócio aqui que não é, não é legal. Mas na minha cabeça o Bolsonaro, infelizmente, pelo sistema que a gente está vivendo jurídico, ele vai se tornar inelegível. Eles estão trabalhando para isso e eles vão achar pelo em ovo. E o sistema, você sabe como é que tá o judiciário aí. O sistema eleitoral não tem jeito. Quem não tiver enxergando isso é porque tá tampando os olhos, entendeu? Uhum. Infelizmente, a gente não é democracia plena, porque isso vai acontecer. Então, o Bolsonaro, ele tem uma força muito grande, não vai, ele é muito popular, ele é muito conhecido, e ele vai ter o peso dele gigante, significativo, mas ele não vai conseguir ter direito a concorrer à eleição. E você acha que alguém dessa direita aí vai herdar esses votos dele? Sabe qual que é a diferença da direita e da esquerda? Hum. A diferença é a liberdade. Na esquerda, Paulo, quem que é líder sem ser o Lula, o presidente? Ele criou alguma liderança? Eles não criam, porque eles são como um exército, de baixo para cima. Então, você fala: a esquerda é muito coesa". Lógico que é, porque tem um mando de poder lá e não quer, e discordou, você vai pro paredão. Os caras vão te matar ou acabar. É isso. Então ele não vai deixar criar, ele não vai criar. E a direita? A direita, ela preza qual que é os princípios dos pilares? É a liberdade. Então ela é livre. Então o Bolsonaro nisso ele mostrou, ele criou Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio, vários deputados aí, o Salles, o astronauta, você vê aí no Brasil inteiro. Tem uns que são falsos lá, que vão se mostrar como se já mostraram na primeira eleição e vão se mostrar de novo nessa Uhum. eleição. Uma hora cai a máscara, fica frio. O tempo derruba a máscara. Mas ela criou. Então, essas lideranças estão se espalhando e já estão em cargos de, mano, tipo, um governador do estado de São Paulo. Tiramos Hum. 30 anos de hegemonia do PSDB, entendeu? Tem que agradecer. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom governo. Eu espero isso também. Uhum. E a gente não seja traído, né, pelo nosso governador, né. E a gente tem também o Zema, e eu acho que, assim, o que eu sinto, aí é um sentimento, não tenho nenhuma informação, nada. Eu sinto que essas pessoas da direita, elas têm uma tendência mais para o bem, com menos vaidade. Uhum. Então eu tenho certeza que o Zema pode ser candidato a presidente como candidato a vice-presidente, entendeu? Se for pelo bem do país, Você acha que ele aceitaria ser candidato a vice? desde que fosse para resolver o país, ele porque o Zema, pega o case dele, empresário de Uhum. sucesso, o cara é milionário, entendeu? Para que ele foi arranjar essa dor de cabeça?
Gigante. Essa dor de cabeça é gigante. Ser governador de estado, pondo todo o seu patrimônio em risco, se não é pro bem do país. Das dores que ele fala, que uma vez teve que demitir mais de 2.500 funcionários, por causa da maior crise que a presidente Dilma causou nesse país. Entendeu? O cara tá lá para se entregar, se doar um pouco ao próximo. Uhum. E a melhor forma é através da política. Porque é onde você vai exercer o menor esforço e atingir o maior número de pessoas. Nessa caridade, entendeu? O Zema é de fato uma pessoa, um político, né, admirável. A gente pode dizer que ele revolucionou o estado de Minas pela situação que ele pegou o estado de Minas e hoje a forma que está o estado de Minas, né? Então, principalmente com esse ajuste das contas, né? Que Minas estava com 3 anos de 13º atrasado, era coisa de doido, mas. Emílio, para mim, assim, gostaria de continuar falando muito mais, só que eu já tô olhando ali no reloginho, no nosso cronômetro, e infelizmente já deu tempo, mas eu queria te agradecer muito pela sua presença, agradecer pelo papo. Eu acho que o agro teve uma influência na eleição passada e vai continuar tendo, principalmente nas pequenas cidades, como sempre tem, porque nós ainda temos muito trabalhadores, não trabalhadores do campo rural, né, que é o cara que lavra a terra lá, mas você tem trabalhadores relacionados à agricultura, aluguel de maquinário, eletricista, encanador, enfim, os produtos tecnológicos que agora estão entrando cada vez mais firmes e fortes no campo, venda de agrotóxicos, enfim, é uma infinidade. O mercado do agro é muito grande aqui no Brasil, muita gente ligada ao agro, e eu acho que isso vai ter muita influência nas próximas eleições, principalmente se eles decidirem, a partir de agora, entrar na eleição de cabeça e começar a participar mais da política, né? 2024, você vê o agro, nessa eleição agora para prefeito, para vereador, mais participante? Eu acho como um todo, eu acho que o brasileiro acordou. O pessoal do agro, o empresário, já acordou para falar: nós temos que fazer nossa parte na política. Então, eu acho que vai ter mais participação. Vão trabalhar para influenciar mais a política, que é o papel mesmo, para defender o seu lado e o lado da população como um todo. Então, eu acho que essa participação ela veio para ficar, Paulo. Ela só não vai acontecer se estremecer cada vez mais, através do Supremo, a restrição da liberdade. E essa é a Hum. grande preocupação que a gente tem que ter, brasileiro. Quanto mais restringir a liberdade, menos democracia a gente vai ter e mais problema a gente vai causar, principalmente para a população mais pobre. Porque vai ter problema de crise econômica e o governo vai querer pôr debaixo do tapete isso, e sem liberdade a pessoa não vai perceber e a gente vai cada vez mais entrar para um ciclo negativo aí para baixo. Então, o que a gente tem que ficar atento é restrição de liberdade. O homem do campo, eu acho que vai estar trabalhando contra a restrição de liberdade, vai estar dentro, mas dentro do possível também, Paulo. A gente tem que ver que é o seguinte: quem está com o Estado na mão tem o poder da arma. Entendeu? Não é à toa que o governo atual está restringindo a arma. Porque no final o que sobra é a ponta do canhão. É Uhum. a ponta do revólver lá. Quem manda é isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Essas são as grandes preocupações que me trazem nesse governo. Restrição de liberdade, restrição do direito à arma, sabe? É liberdade. O cara não precisa ter arma. Ele tem quem quer. Não está obrigando a todo mundo ter arma. Uhum. Tem quem quer. Entendeu? Para se proteger. Porque o Estado não está dando conta de proteger o cidadão. Eu preciso ter a última barreira. Por que que hoje o cara tá invadindo terra e agora cria uma comissão? Imagina, tipo assim, nós falamos de a invasão de terra. Imagina invadir a sua casa, Paulo, com sua mulher e sua filha lá dentro.
Casa é uma propriedade Ué, sagradíssima. a fazenda também. É. É onde o cara mora. O agricultor mora lá. É sagradíssimo, Uhum. entendeu? Então, eles começam com esse discurso: "Vou invadir a fazenda improdutiva, amanhã tá invadindo a sua casa". E depois acabou. Acabou a extrema liberdade. Aí a gente Uhum. acaba com o nosso país. Então, é muita atenção e a gente tem que trabalhar nisso. E uma coisa eu quero falar: eles podem prender uma pessoa, podem prender 100 pessoas, podem prender 10.000 pessoas, mas eles não conseguem prender 100.000 pessoas, 500.000 pessoas, 1.000.000 de pessoas. Quando a gente tem a razão e for todo mundo, a gente transforma esse país. E é isso que a gente precisa, é transformar isso e defender os direitos básicos, que é a da liberdade, direito de ir e vir, direito de poder falar. É isso que a gente precisa. É isso que é para isso que que a política serve. Emílio, obrigado. Obrigado você, Paulo. Seja sempre bem-vindo aqui. Sou muito grato por você ter aceitado o meu convite da gente bater esse papo, sabendo aí da sua agenda apertada, mas eu quero agradecer a sua presença e quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse bate-papo com a gente. Espero que você, inclusive, que faz aí uma campanha para o pessoal do agronegócio, né, saiba um pouco também como é que o pessoal está enxergando a política agora. E, como sempre, deixando aquele convite, se inscreve no nosso canal, dá uma curtida nesse vídeo aqui para ajudar a gente a expandir cada vez mais. Para você não é nenhum sacrifício, mas para nós ajuda muito a sua curtida e a sua inscrição. E você que, como eu falei lá no começo, você é um cara bom, quer entrar para política, não se deixe enganar pelas mentiras inventadas pelo pessoal ruim. Abrace a política, entra, porque a única forma do sistema político mudar é com você lá dentro dele. Você que quer mudar. Se você deixar os que estão lá, eles vão deixar do jeito que está. Então, mude, saia, toma o passe de decisão. Não se prepara primeiro, não. Primeiro vai, depois se prepara. E daí aí você vai viver a política, vai viver a eleição, vai viver o dia a dia, vai fazendo e aprendendo. Tá joia? Se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo podcast. Obrigado pela presença de todos vocês.